Olá, meus amigos e minhas amigas, o Daniel Melo falando novamente com vocês. Agradeço a oportunidade novamente e agradeço também a todo o feedback que nós temos tido dos nossos vídeos, os comentários dos nossos pacientes, das nossas pacientes e as visualizações todas aí nas nossas redes. Um assunto que surgiu para essa conversa de hoje seria o que é o pré-operatório de uma cirurgia, normalmente de maior porte, aquilo que deve ser avaliado e aquilo, sobretudo, que não pode deixar de ser comentado. Então, com alguma frequência, dentro dos hospitais, das clínicas e mesmo na grande mídia, a gente ouve falar de algumas intercorrências, pacientes que tiveram problemas clínicos, problemas anestésicos, eventos de trombose, de infecção ou as situações até mais graves, infelizmente. Então, voltando no momento do pré-operatório, então o que é importante? A primeira coisa é se a paciente ou o paciente procuraram o cirurgião plástico, definiram, viram todos os aspectos técnicos de uma cirurgia e toda a decisão, essa cirurgia vai ser programada, vai ser agendada. Para um determinado grupo de pacientes de mais idade, acima de 30 e tantos, 40 e tantos anos ou mais, pode ser necessária uma avaliação clínica, de um clínico, de um cardiologista, de um pneumologista, com a realização de alguns exames. Também vai ser feito sempre, até o momento de antes da cirurgia, uma avaliação pré-anestésica, né? Então o anestesista ou anestesiologista vai conversar com aquele paciente e tirar algumas outras dúvidas, alguns detalhes. O que é fundamental nisso? O paciente ele vai ser questionado de alguns aspectos, mas sobretudo ele não pode deixar de comentar outros que ele julgue importante ou eventualmente que não tenham sido perguntados diretamente. Então a lista é muito ampla e os aspectos lógicos são extensos para uma discussão, mas o que a gente tem que entender? Um histórico familiar de problemas cardiológicos ou mesmo de alguns problemas anestésicos são extremamente raros, mas possíveis, né? Do histórico do próprio paciente, tabagismo, fumo, né? O uso de bebida alcoólica em maior quantidade, o uso de algumas drogas ilícitas, são todas coisas importantes, elas não impedem necessariamente a realização de um procedimento, mas o profissional, tanto o cirurgião quanto o anestesista, vão ter que tomar alguns cuidados naquele momento, usar doses diferentes ou não usar algumas medicações anestésicas, isso é um aspecto importante, né? Outras cirurgias que já tenham sido realizadas, então tem cirurgias que muitas vezes a incisão não permite você saber qual cirurgia que foi feita, ou pacientes que já fizeram, eu já tive infelizmente casos assim, pacientes que tinham realizado lipoaspirações mais de uma vez, mas falaram que só tinham feito uma. No momento da cirurgia a gente vai encontrar uma fibrose muito intensa, uma dificuldade técnica maior. O uso de preenchimentos, de preenchedores em cirurgia nasal, por exemplo, ou em outras áreas. Tem pacientes que ficam às vezes com vergonha, com receio que um determinado cirurgião não vai querer operar aquele caso e não comentam. Já passei por isso algumas vezes, já tive experiências até inclusive desde a minha época de residência, durante uma cirurgia você se deparar com um material estranho ou uma fibrose, uma característica de cicatriz diferente, um posicionamento de estruturas de osso, de cartilagem, de pele que você não espera. É lógico que isso exige uma formação técnica, uma experiência do cirurgião maior, mas assim, se o paciente tivesse comentado com você, olha, eu já fiz um preenchimento aqui de metacrilato, de algum material desse tipo, você pode ou não operar aquele caso, é óbvio, e se você for decidir por operar, você entra preparado com a necessidade técnica ou uma dificuldade e você vai dar determinados avisos para o paciente, olha, isso pode modificar a posição da pele, da incisão, pode modificar a técnica que eu vou ter que realizar. Então, acho que a grande mensagem assim não deve existir nenhum tipo de omissão nesse tipo de informação do paciente para o cirurgião. Da mesma maneira que o cirurgião não pode deixar de informar todos os aspectos e riscos de uma cirurgia, o paciente tem sim que comentar isso tudo muito bem, né? Então o uso de medicamentos como os tarjas pretas, né, os medicamentos sedativos para dormir é outro exemplo, é muito comum o uso e tem pacientes que às vezes não comentam, mesmo às vezes em dose e frequência maiores. Essa questão que eu comentei de preenchimentos ou de procedimentos prévios, porque você não tem cicatrizes nessa situação, então você não tem como adivinhar ou como imaginar
qual procedimento tenha sido realizado. Com esse jogo aberto, sem dúvida nenhuma, do paciente, da paciente para com o seu médico ou médica, os resultados tendem, logicamente, a ser melhores e o risco de problemas, sem dúvida, muito menor, né? Problemas acontecem, complicações e intercorrências, mas se você tem todas as informações de antemão, sem dúvida isso facilita muito essa previsão e alguns cuidados para o pós-operatório também. Muito obrigado pela atenção, a gente continua à disposição sempre para outras perguntas.